pessoal! Hoje, Sofia, eu queria muito falar sobre uma coisa que quando você era mais nova, incomodava bastante. Era como se você vivesse cansada e as pessoas me cobravam. Essa menina quase não faz nada, por que ela tá nesse cansaço todo? Isso é preguiça? Isso é falta de boa vontade, é corpo mole. As pessoas adoram irritar e dar opinião onde elas não foram chamadas, onde não tem embasamento também para falar. Não é de hoje não, gente. Porque na realidade o que eu percebia, e a gente, quando a gente acompanha a filha da gente, eu percebia que a Sofia chegava muito cansada do trabalho, Da escola. Era um trabalho. Mas era quase um trabalho mesmo, estou cansada. E a coisa era tão intensa que se eu perguntasse assim, como é que foi hoje? Já dava nela assim, uma agonia. Era um gatilho muito forte. Porque responder era tenso. Era um gatilho muito forte que me dava sempre que a minha mãe fazia essa pergunta, como foi? E eu ainda chegava com uma expressão meio enigmática, digamos, que não dava para, meio imprecisa, assim, não dava para saber se eu estava bem, se eu estava mal, porque eu estava ainda vindo daquela camuflagem de interagir na escola, então não era só o esforço de simplesmente fazer as atividades, mas era o esforço de tentar ler um mundo que não foi acessível para mim, desde os barulhos e cheiros no corredor até os modos de comunicar, as figuras de linguagem, até, de fato, fazer as atividades. E quando eu chegava e eu tentava camuflar aquilo, né? Tentava ser agradável, sociável, dar resposta que as pessoas esperavam de mim. Isso era, já com 6, 7 anos, extenuante. E foi aí que eu comecei a ter as primeiras crises mais fortes. E elas vinham justamente nesse momento que a minha mãe está falando. Que ela chegava assim e me perguntava, nossa, Sofia, como é que você tá? Eu falei assim, eu não tô entendendo. Aí ela insistia também, de vez em quando, essa outra história que piorava tudo. Mas eu não entendia também a expressão. E aí eu buscava entender, porque isso era bem da minha característica. Uhum. Como dizia minha bisavó, se a Vera de eu não entender a expressão, ficar quieta, não. Eu buscava entender. E aí eu ia perguntando. E a cada momento que eu perguntava a Sofia, mais eu ia intensificando esse gatilho. Então, assim, foi tudo muito inconveniente nessa época. Eu vou fazer uma metáfora aqui, porque acho que vai explicar isso tudo. Nós estamos com chikungunya. Eu e a minha mãe estamos péssimos, assim, mas estamos gravando e estamos felizes por estarmos gravando. Pelo menos estamos conseguindo, né? Porque a gente não estava. Eu tive o diagnóstico de chikungunya. Essa é uma doença assim terrível. Imagino que seja para qualquer pessoa, né? Para qualquer autista, consequentemente. Mas para as pessoas autistas, eu fico ainda mais preocupada, principalmente quando são crianças ou pessoas com maiores desafios na comunicação, no código convencional da comunicação. Porque, por exemplo, Só que aí eu fui fechar uma porta para chegar aqui e gravar. Fechar uma porta, todo mundo fala que é simples. Eu estou tão exausta que aquilo já tive que demorar mais um pouco para começar. Então é como se cada pergunta que a minha mãe me fizesse fosse uma nova atividade, que existe um sacrifício de esforço, e eu começasse a ficar cada vez mais extenuado, e como aquela historinha do camelo, vai colocando coisa, até coloca uma pena e o camelo morre. Acontecia comigo, eu ficava exausta e não tinha mais como reagir. E aí o que um ser humano, seja autista ou não, mas que no caso do ser humano autista, as reações são peculiares, faz luta ou fuga. Então às vezes eu tinha crises por causa disso. Mas em compensação, nada é tão ruim quando a gente tenta entender o outro, buscar e conhecer o outro. E uma das lembranças que eu tenho, assim, que me agradam muito, é lembrar dessa menina chegando, colocando a mochila de lado e andando no jardim da casa de contagem todo, pensando, fazendo assim com o dedinho, e aí ia desestressando. A gente via, né, Sofia? Eu via claramente isso acontecendo com ela. Contagem é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, e na época ela era uma espécie de
de roça, assim, um lugar mais rural, menos urbano. Então a gente tinha uma espécie de chácara lá, que era uma casa bem grande, na verdade, e com um jardim maior até que a própria casa, né? O que é interessante a gente pensar hoje, mas enfim. Aí, eu chegava lá e realmente isso que a minha mãe falava era a maneira de eu criar essa ponte entre o estresse de ter que decodificar o mundo e agir e estar no mundo da escola e o descanso antes do almoço, a regulação, que aqui é um valor melhor do que descanso até. Você vai retomando as suas energias, as suas forças, de modo a conseguir realmente organizar sua mente que está muito perdida e com grande chance de chegar num colapso, assim, ou seja, de parar ou então de ter uma crise. E aí eu ficava andando, era gostoso, esse toque com a natureza, com as plantas, com o solo, né, mamãe? Era muito gostoso e isso ia me acalmando, eu ia pensando em N coisas diferentes, que eu não vou conseguir nem lembrar agora, mas assim, e no começo o pensamento estava muito desorganizado, ficava mais centrado e aí eu conseguia almoçar, porque não adianta colocar comida quando eu estava assim, não, eu ficava realmente muito mal. Pois é, então, se nesse mundo que está muito acelerado, que está muito corrido, tanto na escola, quanto em casa, quanto no trabalho, as pessoas tendem a achar que é frescura da pessoa autista, ou então que ela é lerda, ela é devagar, quase Ou que ela está se falando. aproveitando do diagnóstico, isso não é nem o mais comum. E exatamente, tá aproveitando e fazendo hora. Gente, não é isso. Há que ter o tempo de desestressar, de se limpar daquele tanto de informação sensorial. Isso é real. Então E é necessário. vamos dar ao autista esse direito que é completamente deles. Exatamente. E além disso, eu diria até mais. Ah, mas eu não quero. A pessoa tem que seguir a regra engessada que a gente não tem, nem sabe por que existe ou sabe que existe. Ok, mas então não colhe o melhor desse autista também. Deixa ele virar um autista sofrendo e crescendo com muitas dores, muitas coisas mal resolvidas, porque vai ser assim. Eu prefiro ter esse tempo, hoje eu sou muito mais feliz. Um autista produtivo é um autista feliz. E um autista feliz é um autista produtivo. Isso mesmo, pessoal. Beijinho. Até! Contar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, o autismo realmente está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa, tá bom? Não vamos julgar. Vamos sempre buscar acolher. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.